também eu não quero... Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada mesmo. Pastora Vanessa, ela é pastora... Fala qual a igreja, pastora. Porque são duas, né? É Batista Peniel, é isso? Oh, meu Deus! Metodista Peniel, né? E depois você fala mais, tá? Ela esteve aqui conosco no Sobrenatural, né? No Encontro com Deus também, não foi? E eu tenho certeza que a palavra dela vai ser rema em nossas vidas. Amém, queridos? Queria pedir para o Zé, para não mudar, para ele orar pela pastora. Amém, Zé? Vamos orar pela pastora? Você ora? É, menina? Então eu oro. Levante as suas mãos, queridos. Senhor, muito obrigada, porque a pastora Vanessa está aqui conosco, porque tu a trouxeste, Senhor. E eu sei, Senhor, que tu vai falar ao nosso coração através da tua serva. Faz ela lembrar de tudo o que tu tens já falado. E, Senhor, prepara a terra do nosso coração. Que nós possamos, Senhor, estar abertos, a nossa mente esteja aberta para receber a tua palavra. E que essa palavra resulte, Senhor, em muitas bênçãos para cada um de nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje junto com vocês. Meus pais estão aqui, minha mãe, meu pai. Glória a Deus. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade. Eu sou pastora auxiliar na Igreja Metodista em Jardim Damasco, em Campo Grande. E também pastora da Congregação de Peniel, em Uaíba. Amém? Vou te convidar a abrir sua Bíblia lá em Mateus 6. Já para deixar você se assentar, Mateus 6. Eu quero ler com você apenas o versículo 33. Amém? Mateus 6. Versículo 33. Vai dizer assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer muitíssimo pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem compartilhado conosco. Queremos te pedir, querido Espírito Santo, que o Senhor cative todo o nosso pensamento ao teu, que o nosso coração ali esteja aberto para receber aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nesta noite. E, Senhor, compartilhar absolutamente tudo. Nós queremos 100% daquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos já, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar? O tema de hoje, né? O tema que me foi aí compartilhado é estudo e trabalho. Quando eu comentei com a minha irmã a respeito desse tema, ela riu e ela falou assim: nossa, que legal, porque você estuda e trabalha bastante, né? Que ótimo. Falei, tá bom, Pamela. Ela falou disso brincando um pouco, porque eu realmente tenho uma rotina muito corrida. E eu quero compartilhar com você o que o Senhor trouxe ao meu coração durante essa semana. Na verdade, o que Ele tem ministrado ao meu coração enquanto eu refletia a respeito desse tema, aquilo que Ele tem ministrado ao meu coração ao longo da minha vida, na verdade.
que é esse versículo, Mateus 6:33, né? Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós vivemos numa sociedade onde aquilo que a gente possui é muito mais importante do que aquilo que a gente é. É aquilo que é mais valorizado. Então, às vezes, a gente acaba definindo aquilo que a gente entende que é importante como um emprego, ou como uma profissão, ou como uma faculdade, ou como um curso que a gente quer fazer, baseado nas pressões que a sociedade traz para nós. Só que a minha vida e a tua vida, ela não pode ser baseada naquilo que o mundo dita para nós. A nossa vida, ela precisa ser definida a partir daquilo que o Senhor tem para nós. E às vezes isso é um tanto difícil, porque a gente acaba se deixando influenciar por todas aquelas pressões externas e tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. E o nosso trabalho, né, o nosso curso, a nossa faculdade, aquele sonho que a gente tem, ele deve ser apenas um dos meios dos quais o Senhor vai nos usar, e não aquilo e não o nosso alvo, o nosso objetivo, aquele lugar que a gente precisa chegar. Eu sou terapeuta ocupacional, além da faculdade de teologia, então eu me formei primeiro em terapia ocupacional. Mas esse, apesar de ser algo muito importante para mim, nunca foi o meu alvo maior. Tipo, nossa, quando eu chegar neste lugar, eu consegui absolutamente todas as coisas e é isso que eu preciso ser. Terapia ocupacional era algo que Deus tinha para mim também. Fazia parte daquele plano que Deus tinha para a minha vida. Mas não era o meu objetivo final. Porque quando a gente tem a nossa profissão, o nosso estudo, ou até mesmo um sonho como nosso objetivo final, a gente deixa de perceber onde o Senhor está nos inserindo e aquilo que Ele quer fazer a partir da nossa vida. A gente começa a ficar cego naquilo e somente naquilo, e o Senhor tem mais para nós. E aí, quando a gente pensa em tudo que a sociedade diz para nós, em todas as pressões que tem aí fora para nós, com relação ao nosso trabalho, ao nosso sustento, aos nossos anseios, né? A gente precisa entender que, na verdade, nós somos estrangeiros nessa terra. Né? Lá em Colossenses 1, versículo 6, vai dizer que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Isso quer dizer, querido, que aquilo que te dominava não domina mais. Então eu não posso mais, eu não devo mais traçar os meus planos e os meus sonhos de acordo com aquilo que o mundo diz para mim. Agora eu preciso traçar os meus planos e os meus sonhos baseados nas leis e nas regras que o reino do Senhor tem para mim. E isso muda completamente a nossa perspectiva de vida. Porque a gente começa a olhar além. Porque se eu vivo baseada apenas e somente naquilo que esse mundo dita para mim, né? Hoje, por exemplo, eu não estaria aqui, eu estaria trabalhando um pouco mais. Porque o mundo diz para a gente que nunca é suficiente, né? Que a gente precisa de um pouco mais. Então talvez eu não estivesse aqui hoje, porque eu estaria sendo conduzida por aquilo que o mundo diz para mim. Né? E é por isso que a gente precisa entender, né, quem nós somos, de onde nós fomos tirados. E isso está relacionado à nossa identidade em Deus, em quem a gente entende que é. E provavelmente você deve ter ouvido falar bastante a respeito de identidade, porque é algo que o Senhor tem gerado em nós, porque eu não sei você, queridos, mas eu tenho percebido que nós vivemos em um tempo que a gente sabe que é filho de Deus, mas não vive como filha e como filho de Deus.
E como é isso de saber que é filho de Deus, que é filha de Deus, e não viver nesse lugar de filha e de filho de Deus? É se eu te perguntar assim, você é filha de Deus? Você é filho de Deus? Você fala, claro que eu sou. Jesus morreu na cruz por mim, Ele me deu acesso ao Pai. Mas você vive como filho e como filha de Deus? Porque a gente volta naquela parábola lá do filho pródigo, e quando o filho pródigo retorna, o irmão dele fala, mas ele estava perdido. E eu estou aqui trabalhando com você o tempo todo. E o pai fala, olha, mas era tudo teu. Isso quer dizer que a gente acessa pouco aquilo que o Senhor tem para nós. E a gente se posiciona pouco no lugar, no reino que o Senhor tem para nós. E aí por isso que a gente se limita àquilo que a terra tem para nós. E aí quando a gente começa a pensar na nossa profissão, quando a gente começa a pensar no nosso trabalho, a gente acaba se limitando naquilo que a gente tem sonhado e naquilo que a gente tem pensado. E às vezes a gente tem como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. E não é. E não é. É claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa do nosso sustento, mas isso não é aquilo que é o de mais importante na minha e na sua vida. Porque nós não somos regidos pelo curso desse mundo. Logo, eu não sou definida pelo que o mundo diz ao meu respeito. E eu falo disso por quê? Porque a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer da vida baseado na imagem que a gente tem a respeito de si mesmo. Desde pequena, eu fui incentivada pelos meus pais a estudar. Eu gosto muito de estudar. Desde pequena, eles me incentivaram. E os meus pais sempre disseram para mim o seguinte, filha, você vai ser aquilo que você quiser. Então, aquilo que você escolher ser, você vai ser. Então, nunca teve para mim nenhuma profissão que fosse difícil demais, ou nenhuma faculdade que fosse difícil demais, ou nenhum concurso que fosse difícil demais, porque eles me davam essa base de dizer, você consegue chegar lá. Você dá conta de fazer isso, né? Não escolhe o curso, Vanessa, pela dificuldade que você acha que ele é, mas escolhe baseado naquilo que você acha que precisa fazer. Então, eu sempre fui incentivada a orar, perguntando para o Senhor, qual o curso? Qual é o curso? Independente da dificuldade do curso ou não. Porque a imagem que a gente tem ao nosso respeito, ela vai definir as escolhas que a gente vai fazer. Isso é muito sério. Pais, isso é muito sério. Se você disser para o seu filho que ele pode ser qualquer coisa, isso amplia a mente dele, incentiva ele a orar, inclusive por aquilo que está no coração de Deus, porque a nossa oração ela vai ser baseada também naquilo que a gente enxerga a nosso respeito. Teve uma época na minha vida que eu achava que queria ser cientista. E meus pais falavam, isso aí, minha filha, tudo bem. Eu nem sei como faz para ser cientista, gente. Mas eles diziam que estava tudo certo. Tudo bem. Não tem problema. Tudo bem. Tudo bem. Porque a gente vai começar a buscar baseado naquilo que a gente enxerga a partir de si mesmo. Então, se eu acho que eu não sou capaz, que eu não consigo fazer aquilo, a minha meta ela vai ser muito pequena, o meu objetivo ele vai ser muito pequeno. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é me enxergar como filha de Deus. Você precisa se enxergar como filho do Senhor. Porque quando a gente toma esse lugar, a gente entende, opa, então eu posso fazer absolutamente qualquer coisa. Porque eu tenho acesso a todos os recursos celestiais, porque eu tenho a mente de Cristo. Quantas pessoas você conhece que já falaram assim, minha mente não dá para os estudos, não? Quantas pessoas você já ouviu falando isso? Várias. Porque ainda não conseguiu entender que é filha, que é filho. A palavra vai dizer que eu e você temos a mente de Cristo.
Então a nossa mente, ela dá para fazer qualquer coisa que o Senhor nos chamou a fazer. E é por isso que eu começo dizendo que é importante a gente saber quem é. É importante a gente ter certeza de quem é o nosso Pai. De que eu e você somos filhos. De que eu e você temos acesso a Ele. E de que Ele tem o melhor para nós. Por vezes nós nos vemos utilizando os mesmos padrões do mundo na hora de escolher uma profissão, um curso novo, na hora de escolher um estágio, na hora de focar um estágio, um emprego. A gente pensa assim, que vai me garantir um futuro estável, que vai me garantir mais renda. E eu quero compartilhar com você nessa noite alguns princípios que devem direcionar tudo que se refere a essa área na nossa vida. E me entenda aqui, querido, eu não estou dizendo que você não deve pensar num futuro estável, que você não deve pensar em garantir o seu sustento, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa colocar todas essas coisas diante do Senhor, porque Ele tem direcionamento para nós. Essa é uma área muito importante da nossa vida, porque rapidamente, quando a gente associa, né, quando a gente pensa na faculdade, no curso, no trabalho, no estágio, a gente pensa, dinheiro. É o que vem à nossa mente, né? Mas você já pensou que a sua profissão, aquilo que você faz da sua vida, precisa ser uma oferta diante do altar do Senhor? Não pode ser qualquer coisa, sabe? Precisa ser uma oferta diante do altar do Senhor. O Sermão do Monte, esse texto que a gente leu, ele é um dos textos do Sermão do Monte. E se você pegar ele para ler um pouquinho mais acima, lá no versículo 19, você vai ver Jesus falando, essas são as palavras de Jesus, acerca de questões financeiras, acerca do reino de Deus e de onde está o nosso coração, daquilo que é mais importante na nossa vida. Porque Jesus sabia que seria fácil, muito fácil, eu e você começarmos a seguir um caminho diferente daquilo que Ele tinha para nós. Ele vai trazer algumas instruções e eu já vou entrar um pouquinho aí. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que antes da gente escolher o que vai fazer da vida, a próxima viagem que a gente vai fazer, ou mirar naquele estágio que a gente quer, a gente precisa conhecer a vontade de Deus. O Salmo 139, versículo 16, vai dizer o seguinte: os teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só existisse. Eu amo esse salmo, porque ele vai dizer para nós que o Senhor tem um sonho a nosso respeito. Que antes mesmo que o primeiro dia da nossa vida ele existisse, que a gente visse aí a luz desse dia, o Senhor ele tinha planos para nós. Então Deus ele colocou algumas habilidades específicas em mim e em você, para que nós vivêssemos algo que Ele sonhou a nosso respeito, sabe? Então, antes de eu ser formada lá, antes de eu nascer, antes da minha mãe e do meu pai se conhecerem, casarem e sonharem comigo, Deus falou: caramba, a Vanessa, ela vai ser muito boa nisso daqui. Nossa, se ela for por esse caminho que eu estou pensando para ela, vai ser sensacional. Só que às vezes a gente se limita com o nosso próprio sonho. A gente se limita com a nossa própria visão daquilo que nós temos a nosso respeito. E deixa de viver aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Então, quando eu
Eu tenho vários testemunhos a respeito de emprego, estágio, trabalho, enfim. Mas durante a faculdade, antes de começar a faculdade, eu lembro que meus pais sempre me incentivaram, né? Então, a meta era chegar na faculdade, desde sempre. E quando chegou a época da gente escolher, Deus escolher, eu lembro que eu comecei a orar por isso. E eu devia ter uns 16, 17 anos. Eu falava assim: Senhor, como o Senhor quer me usar na minha profissão? Onde o Senhor quer me usar? O vestibular que eu for prestar, o curso que eu vou fazer, eu quero que seja algo que o Senhor sonhou para mim. Eu não quero escolher a faculdade X porque eu acho que vai dar mais dinheiro, ou a faculdade Y porque eu acho que vai me dar menos trabalho, ou a faculdade Z. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. E eu sei que a época do vestibular ela é estressante para adolescente, jovem, porque a gente não sabe muito o que vai fazer. Imagina você escolher o que vai fazer na vida com aos 16 anos de idade. É surreal. E é por isso que a gente precisa ter a ajuda do Senhor. E eu lembro que a minha primeira opção era a psicologia. Nem sei porquê. E um dia eu estava na biblioteca da escola. E eu estava lá folheando o guia do estudante. E eu encontrei terapia ocupacional. Quando eu bati o olho e eu li, eu falei: Deus fez isso para mim. Porque tudo que estava escrito ali, absolutamente tudo que estava escrito ali, eu me identificava. Absolutamente tudo. Tudo. Mas não tinha faculdade de terapia ocupacional pública. E a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade de terapia ocupacional. E eu lembro que chegou a época de fazer o Enem. Eu sou da primeira turma de ProUni que teve no Brasil. Chegou a época de fazer o Enem. Eu lembro que eu não queria fazer o Enem, porque o Enem era justamente no dia de uma ministração de dança que a gente ia fazer numa outra igreja. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não consigo me lembrar dos dias que eu vivi diante do Senhor uma vez que eu tenha priorizado o meu trabalho em detrimento de algo que o Senhor me chamou a fazer. E eu lembro que eu falei assim: mãe, eu não vou, porque o Enem, ele não vai me dar nada. Porque na época não valia nada, era só uma prova. Ela falou: filha, faz, se inscreve, vai lá, faz. Eu: não, que não vai dar tempo, eu quero ministrar na igreja. Ela: mas vai, filha, por favor, faz. Mas eu não quero. Ela: vai dar tempo. Eu lembro que eu fui para o culto de manhã, determinada a não ir para fazer a prova do Enem. E minha mãe, glória a Deus, insistindo para eu ir fazer a bendita prova do Enem. E aí, eu sou muito obediente aos meus pais. Eles estão aqui, não tem nem como mentir. E eu falei: tá bom, mãe, porque você está pedindo, eu vou. Fui lá, fiz a prova, correndo, que eu queria que desse tempo para eu ir lá ministrar lá na igreja. Beleza. E aí, depois dessa prova, a gente teve a notícia que abriu o ProUni usando a nota do Enem. Mas a história não termina aí. Aí vira minha mãe: filha, tá na televisão passando esse negócio de ProUni, faz a sua inscrição. Porque às vezes, gente, presta atenção, Deus, ele vai abrindo portas na nossa vida e a gente não percebe que são portas. E se a gente não ficar atento, a gente perde as oportunidades. E eu falei: não, porque eu quero uma faculdade pública, mãe. E não tinha, entenda, não tinha terapia ocupacional na faculdade pública naquela época. Hoje nós temos duas, naquela época não tinha. Não, porque eu quero a faculdade pública, eu não quero a faculdade particular, eu não quero fazer esse tal desse Enem, desse ProUni. E eu lembro que no último dia de inscrição eu estava no meu estágio, eu sou técnica em administração, estava no meu estágio, minha mãe me ligou: filha, passou na televisão, é o último dia, faz, por favor, a sua inscrição no ProUni. Aí eu estava no estágio, eu: tá, mãe. Aí eu abri o ProUni. Quando eu abri, o Espírito Santo falou: filha, terapia ocupacional. Eu esqueci, Deus, é verdade, né? Como assim, Senhor? Fui lá, fiz a minha inscrição no ProUni. Eu lembro que eu não tinha os dados todos que eu precisava.
Eu lembro que a renda do que eu coloquei do meu pai era um valor que meu pai nunca nem tinha ganhado na vida, assim, porque eu achava que era, eu coloquei porque eu não tinha os dados. E eu fui contemplada com a bolsa, na época de 50%. A gente precisa conhecer a vontade do Senhor. Porque quando a gente sabe aquilo que Deus quer para a nossa vida, quando a gente entende o que Ele quer, a gente tem certeza por onde a gente está andando. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei preocupada, todo mundo fica tipo, como eu vou trabalhar? Mas deixa eu te dizer, querido, eu nunca trabalhei um dia sequer na minha vida fora da profissão que o Senhor me chamou a estar. Então eu tenho mais de 10 anos de formada e desde o meu primeiro dia de trabalho eu sempre trabalhei como terapeuta ocupacional. E isso porque eu fui obediente à minha mãe lá atrás. Porque a gente precisa caminhar em obediência aos nossos pais, em obediência aos nossos líderes, em obediência ao Senhor. Mas para isso a gente precisa também conhecer a vontade de Deus. O Senhor, Ele tem um sonho para nós. Ele tem um sonho para nós. Qual é esse sonho? Nessa época que eu estava orando também para saber o que Deus queria fazer da minha vida, nessa época, aos 17 para 18 anos, Ele também me falou que tinha me chamado para ser pastora. Foi aquele ruído que era meio sem entender o que estava acontecendo, tipo, acho que são coisas da minha cabeça, né? Tipo, não é possível, tipo, são coisas da minha cabeça. Mas Ele já estava me falando aquilo que estava no coração dele. Tanto que quando Ele trouxe isso de volta, mesmo com todas as dúvidas que eu tinha, a primeira coisa que eu fiz foi iniciar o processo. E eu falei, Senhor, se for isso mesmo, eu não quero perder tempo. E olhar para trás e ver que eu perdi tempo quando o Senhor tinha me chamado a fazer aquilo. O Senhor tem um sonho para você. Eu estou contando o meu testemunho a respeito da faculdade, mas talvez o Senhor tenha gerado outros sonhos no teu coração, a respeito de um trabalho, a respeito de uma viagem, a respeito de algo que você deseja muito e que ainda não chegou. Agora, você precisa conhecer a vontade de Deus, aquilo que Ele tem para você. Você sabe aquilo que o Senhor te chamou a fazer? Você sabe a forma que o Senhor deseja te usar no lugar que você está? Talvez você fale assim, Vanessa, muito bonita a tua história, mas eu não consegui fazer a faculdade, eu não tive oportunidade. Eu até queria, mas não deu. E hoje eu estou em um trabalho X, Y, e eu nem gosto tanto. Mas, querido, Deus tem um propósito para você nesse lugar que você está também. Agora, você precisa saber qual é. Você precisa saber qual é. Qual é o propósito? O que Deus te chamou a fazer nesse lugar? Eu e você podemos até prosperar, sabe? Sem viver a plenitude do sonho que Deus tem para nós. Mas a vontade do Senhor, ela é perfeita. Você já viu quando a gente, por exemplo, né, mulher faz muito isso, pega uma caneta e usa para poder prender o cabelo assim? A caneta prende o cabelo? Prende lá mais ou menos, mas prende. Mas ela foi feita para prender o cabelo? Ela vai ser muito melhor utilizada e aproveitada se ela for usada para escrever. Assim também é na nossa vida. A gente pode até funcionar, né? Vivendo ali um pouco à margem daquilo que o Senhor sonhou para nós. Mas, querido, quando a gente vive aquilo que está no coração de Deus, a gente vive em plenitude, em qualquer lugar que a gente está, porque a gente sabe que foi chamado para fazer aquilo. A gente sabe que o Senhor tem um propósito naquilo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a vontade do Senhor, porque você não foi em um acidente.
Você não foi um sonho que teu pai e a tua mãe tiveram. Você foi planejado no coração do Senhor. E Deus tem um propósito para tudo que Ele planeja. Aleluia! E aí nós devemos conhecer esse propósito que Ele tem para nós. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você está lá em Mateus 6, versículo 21, que vai dizer assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o seu coração? O que você pretende realizar com todas as conquistas que você põe aí como meta, como objetivo? Ai, Vanessa, eu quero ganhar dinheiro suficiente para me sustentar, eu quero ganhar dinheiro suficiente para viajar, eu quero ganhar dinheiro suficiente para comprar um carro, eu quero ganhar dinheiro suficiente para isso, para aquilo outro. Tudo bem, ok. Mas o teu coração está nisso? O teu coração está nesse lugar? Porque Jesus, Ele vai nos advertir: olha, guarda o teu coração. Presta atenção onde você está colocando o teu coração. E a outra coisa que a gente costuma fazer, além de, às vezes, desviar um pouco o nosso coração daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, é colocar a nossa força na força do nosso entendimento e na força do nosso braço. A nossa confiança vai para outro lugar. A nossa confiança vai naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente pode conquistar, ou nos contatos que a gente tem, nas portas que a gente acha que pode abrir com a nossa própria força. E o Senhor, Ele nos adverte: olha, presta atenção, guarda o teu coração. Como terapeuta ocupacional, eu faço atendimento domiciliar também. E aí o que acontece é que as pessoas, elas vão indicando o nosso trabalho. E isso é muito complicado, porque é muito fácil a gente ser envolvido pela vaidade. Porque vez ou outra chega uma mãe e fala assim para mim: nossa, mas o seu trabalho, ele é incrível. E aí imediatamente eu preciso falar: glória ao nome do Senhor, porque na verdade não sou eu, é Ele quem faz através de mim. Porque o meu coração, ele não pode estar naquilo que eu estudei. Querido, nunca teve. Eu lembro até hoje, porque os meus estágios foram todos ruins, todos muito ruins. Quando eu cheguei para trabalhar, eu não sabia fazer absolutamente nada. E eu lembro que tinha uma criança que eu precisava atender e eu não sabia o que fazer. Eu estava lá na sala, eu falei: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu tenho uma teoria, eu estudei isso, mas ninguém nunca me ensinou como fazer isso. Eu não sei como atender essa criança, eu não sei o que fazer, eu preciso que o Senhor me ajude. E eu lembro nitidamente, até hoje, do Espírito Santo me dizendo o que fazer com aquela criança. E eu faço isso para absolutamente todo mundo que eu preciso atender. Eu falo: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a atender essa pessoa. Eu preciso que o Senhor me ajude a atender essa família. Eu preciso que o Senhor me ajude a colocar em prática aquilo que eu aprendi na teoria. Porque o meu coração, ele não pode estar no meu conhecimento. O meu coração, ele não pode estar baseado nas coisas que eu acho que eu vou fazer na força do meu braço. Meu coração não pode estar baseado naquilo que é de riqueza que o mundo traz para mim, sabe? Eu tenho bons cursos na terapia ocupacional que o Senhor me proporcionou, mas o meu coração não pode estar neles. Não pode. Meu coração, ele precisa estar em quem me proporciona tudo isso. Isso é para tudo na nossa vida. Então o Espírito Santo, ele me lembra a todo tempo, toda vez que chega um paciente novo, né? E aí eu falo: não, porque eu estou trabalhando. E Deus fala: você o quê? Pô, Senhor, porque o Senhor tem me proporcionado. Porque o Senhor tem aberto as portas. Porque o Senhor... A gente precisa guardar o nosso coração. Porque se o meu coração está nas riquezas do mundo, se o meu coração está na minha força, se o meu coração está em qualquer lugar que não seja diante do Senhor, vai dar problema. Vai dar problema. Então o nosso coração, ele precisa estar
diante do Pai. E eu quero compartilhar com você rapidamente 2 testemunhos. Uma amiga minha me indicou para uma oportunidade de trabalhar na Unimed de Volta Redonda. Sim, eu já trabalhei em Volta Redonda por 4 anos. Não, eu não morava em Volta Redonda, eu continuava morando em Nova Iguaçu. E quando eu cheguei para a entrevista, tinha uma outra terapeuta ocupacional. Eu não conhecia, eu não a vi. Só existiam 3 terapeutas ocupacionais em Volta Redonda. 2 que trabalhavam na Unimed, 4. 2 que trabalhavam na Unimed, uma que estava em licença maternidade, uma que eles não gostavam, a cidade não gostava dela, e uma outra que era muito boa, que era quem estava concorrendo à vaga junto comigo. Ela tinha todos os cursos que eu não tinha. Eu não tinha nada, eu só tinha a minha faculdade e o Senhor. E nessa época, nem muito firme com o Senhor eu estava. Só a graça. E eu cheguei lá para a entrevista, sem muitos dias para poder trabalhar. E aí ela falou assim, mas você pode trabalhar com as dias? Eu falei, eu posso esse. Ela, tá bom, você pode começar quando? E eu nem sabia dessa outra terapeuta ocupacional. Depois é que eu fui saber que ela era muito mais qualificada que eu. E o outro testemunho, e esse, gente, até hoje eu não consigo entender. Quando eu me formei, abriu prova para a Prefeitura do Rio. E eu não fiz a prova, porque eram só 2 vagas. E eu ainda não tinha terminado a faculdade. Eu achei que 2 vagas era muito difícil. Falei, 2 vagas, como eu vou passar? Não tem como. E eu não fiz a prova. E assim que eu formei, eles chamaram 30 terapeutas ocupacionais. Eu falei, poxa, 30º dava para ficar. 30º dava. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer outros concursos, enfim, passei em um concurso para o Estado e abriu de novo o concurso para o município. Eu fiz a minha inscrição, mas eu estava num período ainda de entender o que Deus queria para a minha vida. Então, eu estava na dúvida se eu ia ou não fazer aquela prova, apesar de já estar inscrita. E eu resolvi fazer a prova, entendi que era para fazer a prova, e foi uma prova que eu não estudei. Eu sempre estudo, de verdade. Mas essa foi a única prova que eu fiz que eu estudei 0. Mas 0, gente, de verdade. Para não dizer que eu não estudei, eu lembro que eu estava um dia no trabalho, não tinha paciente para atender. Eu abri um site da Lei 8080, comecei a ler e parei por algum motivo. Mas não foram nem 2 linhas. Fui fazer a prova. Nessa prova tinha já algumas pessoas que já tinham passado no concurso anterior. Tinha uma antiga supervisora minha de estágio, uma menina super inteligente. E eu fiz a prova, eu achei a prova fácil, fiquei preocupada, porque quem faz concurso sabe. Prova fácil para você, é prova fácil para todo mundo. Fiz a prova. Fui lá no gabarito, corrigi, fiquei empolgadinha, porque a pontuação deu razoavelmente alta. Mas falei, com certeza tem outras pessoas que pontuaram mais alto que eu. Beleza. Quando saiu o resultado, uma amiga minha falou assim, Vanessa, parabéns. Aí eu, Ela, parabéns, primeiro. Eu falei, primeiro o quê, gente? E fui lá olhar. Quando eu abri, eu olhei meu nome. Eu falei, tá errado isso. Meu nome estava lá em primeiro lugar. Eu estou te contando isso, querido, para te dizer o seguinte, que não é na força do nosso braço. Quando a gente caminha conforme os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, Ele te coloca onde Ele quiser. Onde Ele quiser. E quando as pessoas perguntavam para mim, caramba, primeiro, eu falei, foi o Senhor quem me deu. Como assim? Eu falei, porque eu não estudei. Mas você é inteligente. Eu falei, não sou não, foi o Senhor quem me deu. Não, mas porque você fez a pós? Eu falei, não, foi o Senhor quem me deu. Eu tenho certeza. Eu falei, gente, olha só, foi o Senhor. Foi um presente que Deus me deu. Então, deixa meu presente, porque a gente precisa dar glória a quem é a glória. Não é porque eu estudei, não sei quantos anos atrás, em tal lugar. Não foi. Foi o Senhor quem me deu aquilo, porque Ele nos coloca onde Ele quiser. E não é na força do nosso braço. E às vezes a gente acha que a palavra vai dizer que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Isso não quer dizer, querido, que a gente não tenha que fazer a nossa parte. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que nós precisamos guardar o nosso coração, colocar a nossa expectativa e a nossa confiança nele. Porque é Ele quem abre as portas. É Ele quem faz acontecer.
Eu cheguei na Unimed de Volta Redonda e fiquei lá por 4 anos, com menos qualificação do que a pessoa que era super qualificada. Porque quem abre a porta é o Senhor quando a nossa confiança está nele. E quando a gente está vivendo debaixo daquilo que Ele nos chamou a fazer. Ele vai fazendo. Ele vai direcionando. Só mais um último testemunho rapidinho, para poder te contar a respeito daquilo que o Senhor nos direciona. Eu sempre sonhei em viajar. Sou uma pessoa que gosta de viajar. E a primeira viagem que eu fiz foi uma viagem para fora do Brasil. Mas antes disso, o que acontece? Eu não sabia como fazer. Eu não tinha passaporte e eu não tinha visto. E conseguir visto é uma coisa difícil, não é simples. E eu decidi viajar, conversei com os meus pais, com minha família. Tá bom, mas sozinha e não sei o que lá. E fui orar. Porque lá em casa a gente ora para tudo. A gente ora para comprar sapato, a gente ora para comprar roupa. Minha mãe tem vários testemunhos de roupa que Deus deu para ela. Que ela saiu, orou, Senhor, preciso de uma roupa X, assim, queria, estou com pouco dinheiro. E apareceu, eu falei, que você comprou onde, mãe? Foi tanto, eu falei, que isso, mãe? Porque Deus faz isso, porque Ele nos ama. Ele nos ama, Ele se importa com detalhe. E aí eu fui orar, fiz o meu passaporte, submeti ao meu pedido de visto, e eles me fizeram 2 perguntinhas só. É a primeira vez que você viaja para fora? Para onde você vai? O seu visto está aprovado, né? Eu perguntei ao Senhor se eu podia ir. Deus, eu gostaria de viajar. Está dentro do plano que o Senhor tem para mim? É o que o Senhor gostaria para a minha vida nesse momento? Eu posso? A gente precisa conhecer a vontade do Senhor. A gente precisa submeter ao Senhor. A gente precisa guardar o nosso coração em Deus. Porque Ele sabe aquilo que Ele tem para nós. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você essa noite é que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus. Quando eu estava na faculdade, eu sou apaixonada por célula. E quando eu estava na faculdade, o nosso pastor na época, que é o pastor Bruno, que já esteve aqui, ele começou a escola de líderes. E o treinamento específico para líder de célula era exatamente no dia de uma matéria específica que eu tinha na faculdade. E eu lembro que eu chorei, eu orei, eu pedi a Deus para trocar o dia da matéria. Todos os dias eu abria ali, esperando para ver a matéria mudar o dia. Eu chorei com o pastor, pedi para ele colocar no outro dia, troca de dia, coloca de manhã, coloca no outro dia da semana. A minha turma foi a última turma de terapia ocupacional. Não tinha turma depois de mim. E aquela matéria era uma matéria específica, sem ela eu não conseguiria me formar. Eu orei, chorei, orei. Mas eu queria muito ser líder de célula. Eu queria muito participar daquilo que queimava no meu coração. Eu falei, Senhor, eu vou tirar? Eu vou tirar. E aí depois o Senhor me ajuda no processo, porque eu não vou suportar estar lá, tendo aula nesse dia, sabendo que eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu não posso fazer isso. Eu tirei. Fui lá e minha turma inteira fez a matéria e eu tirei. Eu falei, bom, Deus vai dar um jeito, porque Ele autorizou tirar. E Ele deu. Eu fiz essa matéria com um super... Porque assim, você pode pagar a matéria extra, mas era tipo quase um carro. Quando você... Porque é um professor só para você, é um professor particular. E nesse ano... São coisas engraçadas, viu? Nesse ano, eles abriram uma outra modalidade para quem não tinha conseguido fazer as matérias. E eu acho que eu paguei, sei lá, gente, R$300 pela matéria, que era muito dinheiro para a gente na época, mas uns R$300 por aquela matéria que deveria custar, sei lá, 10 mil, 15 mil. Eu formei. Primeira coisa que eu e você precisamos buscar é o reino dos céus. Querido, não troca aquilo que Deus te chamou a fazer por aquilo que é passageiro. Não troca.
Se Deus te chamou a fazer aquilo, faça. Faça. Busca primeiro o reino dos céus. Jesus vai fechar aqui esse texto dizendo isso. Olha, busca primeiro. Não precisa se preocupar com aquilo que você vai comer. Não precisa se preocupar com aquilo que você vai vestir. Guarda o teu coração. Porque se você me buscar em primeiro, eu cuido de tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente busca Ele primeiro, a gente se rende diante dEle, e a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente para de conduzir, Ele passa a conduzir. E quando Ele passa a conduzir, todas as coisas vão se ajustando. Todas as coisas vão se ajustando, querido. E a gente não precisa se preocupar. Agora, onde os seus olhos estão? Quais são as suas metas? O texto vai dizer, porque se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Se o meu olhar estiver em um lugar que é diferente do trono do Senhor, eu certamente vou andar por caminhos errados. Eu certamente não vou conseguir viver aquilo que Deus tem para mim. E a quem você pretende servir? Ao seu trabalho, ao seu sonho ou ao Senhor? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já deixei de ganhar dinheiro, de verdade, porque tinha alguma coisa que eu precisava fazer no reino. E eu faço sem piscar. E eu não faço fazendo conta no próximo mês não, viu? Eu só faço. Eu só obedeço. Eu só vou e faço. Porque é primeiro o reino. Primeiro o reino. E lá em casa sempre foi primeiro o reino. Primeiro o reino. E nós precisamos confiar no amor de Deus. Esse é o último versículo, versículo 26, que vai dizer: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. E é suficiente o mal que cada dia traz de si mesmo. E lá no versículo 26 vai dizer o seguinte: contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Certamente eu e você somos mais preciosos do que os lírios do campo, do que as aves que estão nos céus. Ele nos ama. E quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue entender também que Ele vai cuidar de absolutamente todas as coisas. Deus vai cuidar de cada sonho que você tem. Cada sonho que você tem. Eu lembro que quando eu era mais nova, na época do técnico de administração, eu tinha um sonho. Meu sonho era pegar o Tinguá para trabalhar no centro do Rio. Era o meu sonho, eu era adolescente, gente, cada um com seus sonhos. Porque eu morava em Nova Iguaçu e eu achava muito legal quem trabalhava no centro do Rio. E eu lembro que eu vi o ônibus passando e eu falei: um dia eu vou pegar esse ônibus. E na época do estágio, todos os meus amigos passaram por entrevista. Eu fiz estágio na Sete Rio. Eu fiz estágio na Sete Rio, no gabinete da presidência. Fiz estágio no melhor lugar que eu poderia fazer estágio dentro da Sete Rio. E isso também foi a mão do Senhor. Eu só coloquei o meu currículo lá, que não tinha nada, porque, né? Ensino médio. E eu lembro que meu telefone ficou mudo por um tempo. E eles não conseguiam entrar em contato comigo. E quando eles conseguiam entrar em contato comigo, eles falaram assim: a sua vaga está aqui. Eu falei: para quê? Para fazer a entrevista? Não, para você começar. A gente não está conseguindo falar com você, a gente está tentando. Ele cuida da gente em todo tempo. E eu estou contando todos esses testemunhos. Eu teria vários outros para contar aqui, para compartilhar com você, para te dizer que o Senhor, Ele cuida de nós quando o nosso coração se preocupa em buscar Ele em primeiro lugar. A minha meta na vida nunca foi ganhar muito dinheiro. Nunca foi ser famosa como terapeuta ocupacional. Nunca foi nenhuma dessas coisas. A minha meta, o meu sonho, quando eu era mais nova, é servir
a Deus com a minha profissão exatamente onde Ele me chamou para estar. Essa foi a minha oração quando eu tinha lá os 16, 17 anos de idade. Essa foi a minha oração. Eu lembro que lá em casa a gente ficava discutindo: eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, porque isso cuida de gente. E Deus gosta de cuidar de gente. E eu vou ser aquilo, e vou ser aquilo outro. E vou orar um pouco mais para entender. A minha meta sempre foi essa. E a partir disso, o Senhor foi abrindo portas na minha vida que eu nem consigo entender. Quando eu olho, eu falo: como assim, Senhor? Como assim? Como eu conheci essas pessoas? Eu conheço pessoas que eu nunca imaginei conhecer na vida. Tudo porque o Senhor me colocou lá. Por causa da oração que eu fiz lá atrás. Por conta da base que os meus pais me deram, dizendo: filha, o que você quiser ser, mas pergunta para Deus. Amém? Eu sei que seu coração talvez esteja cheio de sonhos. Ou talvez você não tenha mais nenhum, por causa do tempo que já se passou. Mas eu quero te dizer que se o seu coração ele estiver no lugar certo, o Senhor ele vai cuidar de você. Não tem sonho que é difícil demais para o Senhor. Não tem tempo que tenha passado para o Senhor. Não tem porta que seja pesada demais para o Senhor. Porque Ele cuida de nós. Agora, eu e você precisamos buscar primeiro o reino dos céus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Senhor, o Senhor é bom em todo tempo. E eu sei que nessa noite, algumas pessoas já desistiram de sonhar com aquilo que o Senhor tem para elas. Algumas acham, inclusive, que esses sonhos foram sonhos da cabeça delas e que elas sonharam alto demais. Outras pessoas, Senhor, estão com o coração no lugar errado, onde não deveria estar. Mas o Senhor nos chama essa noite a colocar o nosso olhar em Ti, a nos aplicar, Senhor, em buscar primeiro o Teu reino, que é o que de mais importante nós devemos fazer. Porque a partir daí, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, nos ajuda e nos ensina a conhecer a Tua vontade com relação ao vestibular que nós vamos fazer, a graduação que nós vamos fazer, o emprego que nós vamos buscar, o estágio que nós vamos buscar, aquela promoção que nós temos almejado tanto, aquela viagem, Senhor, que é o nosso sonho. Mas, Senhor, nos ajuda a focar no Teu reino e a colocar a nossa energia no Teu reino. Porque quando nós nos preocupamos com as Tuas coisas, Senhor, que também são as nossas, porque nós somos filhos, o Senhor cuida de absolutamente tudo para nós. Então nessa noite, Senhor, eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor está restaurando sonhos nesse lugar. O Senhor está ajustando o foco de algumas pessoas e o Senhor está abrindo portas que estavam fechadas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essas chaves que o Senhor nos dá essa noite nas nossas mãos, para que possamos finalizar esse ano e começar o outro, já entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos pelo Teu amor, Te agradecemos pelo Teu cuidado, que está sobre nós em todo o tempo. Amém. Queridos, entregue isso aqui para o Ministério de Intercessão, se você ainda
Não deu. Amém? Quem não recebeu, por favor, levante a mão. Todos já receberam e já entregaram? Amém. Então agora, a pastora Vanessa, ela vai orar por esses pedidos, né? Ela vai ficar na sua mão, viu? Agora, querido, sabe o que eu acho mais bacana nisso? É que o Espírito Santo possa estar trazendo um convencimento ao nosso coração. Porque a pastora Vanessa, ela não só pregou, mas ela mostrou os resultados de uma vida que tiveram os resultados por fazer aquilo que Deus falou. E que nós possamos ser assim hoje. Que esse convencimento, né, que a pastora Vanessa, quando estiver orando, cadê os pedidos? Estão aqui? E pode botar a panela aqui. Pode botar. Que a pastora Vanessa, quando estiver orando, né, nós possamos, acima de tudo, queridos, acreditar, confiar, de que quando a palavra de Deus diz, ela se cumpre, conforme todos os testemunhos que houveram aqui da pastora Vanessa. Ela não só pregou, mas ela testemunhou daquilo que Deus faz. Então vamos orar, eu creio, em nome de Jesus. Pode pegar na mão e pode orar, pastora. Depois a gente vai estar queimando aqui também. Aleluia, Senhor, Tu és bom. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço pela vida dessa igreja, te agradeço por cada um desses pedidos que estão sendo colocados diante do teu altar nessa noite. Ah, Pai querido, o Senhor que conhece cada coração, o Senhor que sonda cada mente, que passa teus olhos aqui agora sobre cada um desses pedidos. Ó Pai, nós entregamos diante de Ti, entregamos sabendo que Tu és um Pai cuidadoso, entregamos sabendo que Tu és um Pai amoroso, entregamos, Senhor, sabendo que quando pedimos conforme a Tua vontade, já devemos agradecer, porque o Senhor fará. Então nós colocamos cada um desses pedidos, Senhor, de emprego, viagem, graduação, pós-graduação, estágio, diante da Tua presença, pedindo para que o Senhor se mova na vida de cada filho, de cada filha Tua, Senhor, de cada um que colocou o coração aqui diante de Ti, pedindo pela Tua intervenção, porque o Senhor não é apenas um Deus que realiza os sonhos, o Senhor é um Deus que abre as portas, o Senhor é aquele que estabelece, o Senhor é aquele que levanta, o Senhor é aquele que faz, e nós cremos nisso, e é por isso que nós Te pedimos, Senhor, vem agir na nossa vida, vem agir através da nossa vida, que os nossos sonhos e as nossas metas sejam para glorificar o Teu nome, sejam para Te exaltar. E seja também, Senhor, um meio de manifestar o Teu reino onde nós estivermos. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós já Te agradecemos pelos testemunhos que serão contados aqui neste altar. Multiplica na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor, aquilo que o Senhor fez na minha. Multiplica na vida deles, Senhor, 7 vezes mais. Que eles possam começar, Senhor, já na próxima semana, a testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Que eles possam testemunhar da Tua poderosa mão. E que o próximo ano, Senhor, seja um ano de muitos testemunhos. Que seja um ano regado de ações de graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fará. Te agradecemos, Senhor. Já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nós vamos estar louvando. Espera aí só um pouquinho que você vai enfrentar dentro, tá? Vamos estar adorando ao Senhor, querido.
Aqui
Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que nos amou tanto, o mensurável amor de Deus Pai que cuida de mim, de você em todo o tempo, e a condução do Espírito Santo sejam constantes na tua vida, na vida da tua família e daqueles que te cercam, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.